1 Reis 17. Quantos estão aqui e creem que Deus quer te levar para outro nível? Amém? Quantos não creem ainda, mas querem sair do nível que está para ir para um nível mais alto? Amém? Na presença do Senhor. E naquilo que Deus tem para a sua vida. Quero que você acompanhe a palavra comigo aí. A partir do versículo 2 diz assim: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, o leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então, estou colhendo gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição para que eu e meu filho comamos e depois morramos. E Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que eu te disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da sua vasilha não se acabará, e o azeite da sua botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Uau, que maravilha de palavra é essa que Deus tem para nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha direcionar a tua palavra essa noite, segundo a necessidade de cada um que está aqui. Que a palavra rema, a palavra revelada do Senhor, venha trazer vida. Que nós venhamos sair daqui, meu Pai, cheios do Senhor, cheios da novidade, cheios daquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor revelou para nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa passagem nos fala do momento em que o profeta Elias, ele estava passando por um momento em que ele havia profetizado seca, que ele havia profetizado um tempo em que não iria haver mais chuva. 3 anos sem chuva, diante da idolatria, diante do coração endurecido do povo. E durante esse tempo Deus sustentou o profeta Elias. Faltava água, faltava alimento, mas Deus sustentou. E a palavra vai dizer que Deus fez com que corvos voassem, trouxessem carne para ele comer. Deus levou ele para um riacho para que ele pudesse beber da água daquele riacho. Mas chegou um tempo que a fonte secou. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tem dias que a fonte seca. Baixa o ar aqui. Tem dias que a fonte seca. E ele pensou: e agora? Não tem água? Não tem comida? Como é que eu vou fazer? Sabe, queridos, tem momentos que Deus quer nos levar para outro nível. E a fonte vai secar. A fonte vai secar e você vai precisar ter o discernimento de Deus para você entrar no nível mais alto, no nível maior. E às vezes, queridos, não vai ser do jeito que a gente está esperando. Deus mandou o profeta ir para uma cidade. Olha, secou a fonte, mas agora você vai para uma cidade. Eu tenho outro nível para você viver. Lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. O que Elias pensou? O que você pensaria? É uma viúva rica, hein? Deus preparou uma viúva muito rica para me sustentar. Só que ele chega lá, era uma mulher magrinha, com as pernas fininhas, bem magricelinha, catando os gravetinhos para fazer a última comida que ela tinha para comer. Era uma mulher que estava desprovida. Era uma mulher que não tinha nada. Ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Toda vez que Deus quiser fazer um milagre na sua vida, Deus vai aumentar a necessidade na sua vida. É uma verdade.
Toda vez que Deus quiser fazer um milagre na nossa vida, Deus vai provocar uma necessidade. Por isso que Elias, a fonte secou. Você precisa. Agora você vai, que eu não vou te deixar sem sustento. Eu vou usar uma viúva para te sustentar. Deus não falou se era rica, se era pobre, mas era pobre. E era muito pobre. Porque ela só tinha um bocadinho de farinha e um restinho de azeite. Às vezes o que Deus tem para você, você está esperando vir de pessoas grandes. Vir de lugares que você acha que é dali que vai sair a sua fonte. É dali que vai sair a sua condição financeira melhor. É dali que vai sair algo para você, querido. E muitas vezes não é desse jeito, não. Deus vai fazer algo acontecer na sua vida do jeito dele. E às vezes ele vai usar uma viúva pobre, uma mula. Ele vai usar uma situação que você pensa, não, mas Deus não está nisso não. Essa mulher aí catando gravetinho. Como que pode? Deus me tirou de lá, fez o riacho secar para fazer uma viúva. Essa coitada aí me sustentar. Só que Deus queria fazer um milagre na vida daquela mulher, do filho dela. Deus queria provocar um milagre na vida daquele profeta. Deus é Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus é Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então o milagre nasce na escassez. Querido, se você tiver com o seu exame tudo bonitinho, tudo arrumadinho, meus exames saiu tudo bom, você não vai precisar de milagre não. Você vai precisar de milagre é quando o seu exame não está bom. Não é verdade? Então o milagre vai nascer num momento de crise, num momento de escassez. E Deus quer fazer milagres na nossa vida. Pensa aí qual área de sua vida você precisa de um milagre. E qual área de sua vida que o riacho secou. É nesse lugar que o Senhor vai trazer abundância na sua vida. Aí ele chega lá naquela cidade. A água já era algo escasso, porque não chovia 3 anos. E ele chega lá e ele fala assim, ô moça. E ela viu que ele era um homem de Deus. Os profetas tinham uma característica diferente. E a gente sabe quando a gente está perto de um homem, de uma mulher de Deus, não sabe, gente? Quando você chega perto de uma pessoa de Deus, você sente. Essa pessoa é diferente. Pelo menos tem que ser assim. Deveria ser assim, né? As pessoas sentem que você é diferente. Eu comecei a trabalhar num lugar, ninguém sabia que eu era pastora. Você sabe como que as pessoas me respondiam? Amém, amém. Eu falei, eu não tinha falado para ninguém que eu era pastor, mas todo mundo me respondia amém, amém. Eu falava as coisas positivas, corretas, e a pessoa me respondia amém. As pessoas vinham e falavam, eu falei, gente, mas nem sabe que a gente é pastor e está falando amém? O que é isso? É porque você tem a identidade de Cristo na sua vida. Então aquela mulher percebeu, esse homem é um homem de Deus. E ele falou, traz água. Mas aquela mulher só tinha um restinho de água. E aí quando ela foi andando, ela foi obediente, ela foi andando. Ele falou assim, peraí, porque Deus testa nosso coração. Traz também um pão para mim. Aí a mulher apelou, falou, peraí moço, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, e esse pouquinho de farinha de azeite eu vou fazer um pãozinho e vou dar para o meu filho, para mim, e nós vamos comer e vamos morrer. Ela estava sem esperança. Nós vamos comer e vamos morrer. Então, queridos, muita coisa que tem acontecido na sua vida, que você pensa que agora é o fim, que você vai morrer, que é uma sentença, que não tem jeito, é aí que o Senhor quer agir. É aí que o Senhor quer operar na sua vida. Sabe? E essa mulher, ela falou assim, não, agora nós vamos morrer. Aí ele falou assim, olha, não tenha medo, vai lá e faz o que eu te falei. É o que Deus fala pra gente. Querido, nós temos que ser obedientes. Obedientes à voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem escutado Deus falar com você? Ah não, Deus não fala comigo. Fala sim, é você que não está ouvindo. Então, aquela mulher, ela ouviu aquela voz que o profeta representa Deus. E ela foi e obedeceu. E às vezes Deus vai te pedir coisas estranhas. Deus vai falar com você coisas estranhas, mas só obedece. Você não fica lutando com o que Deus fala com você, não. Só obedece, que aí você vai ser abençoado. Lembra, hoje eu até coloquei lá no grupo da igreja, Noé, quando Deus falou para ele, você vai construir uma arca. Não chovia, gente. Era algo enorme, gigantesco, que era para ele construir. Todo mundo ria dele, todo mundo falava, coitado, ele está louco, ele está maluco fazer uma coisa dessa. Mas ele obedeceu a voz de Deus. Porque ele obedeceu a casa dele e ele foi salvo. Então obedeça a voz do Senhor. Essa mulher foi lá e ela fez. Mas ela fez
O primeiro, ele falou, olha, parece maldade, você faz primeiro para mim, depois vocês comem. Querido, tem hora que Deus sacode a gente. Tem hora que Deus faz assim, ó, Deus prova o coração da gente. Eu quero ver se você consegue fazer esse desafio para você, de fazer primeiro para mim, para depois você fazer para você. De me entregar o primeiro, para depois você querer para você. Querido, você já percebeu que quando a gente vai num casamento, eu, pastor, a gente passa por isso muito. Você vai no casamento, os noivos chegam, pastor, deixa eu falar uma coisa com o senhor. A gente gastou muito caro nessa festa, o buffet vai ter muita gente, o buffet está maravilhoso. Mas o senhor faz uma pregaçãozinha de 10 minutinhos? Tem que ser rapidinho, viu, pastor? Tem que ser rapidinho. Casamento é assim. Mas quando o casamento está passando por uma crise, o que acontece? O pastor vai lá em casa, aí quer que o pastor fique 1, 2, 3 horas lá. Mas na hora do casamento era 10 minutinhos. Por quê? Porque a gente não aprendeu ainda a dar o primeiro para Deus. Na festa de aniversário das crianças, pastor, vai lá no aniversário, a gente chega lá, pastor, deixa eu dar uma palavrinha. Tem que ser rapidinho, né? Porque vai ter a festa, vai ter o parabéns. Na festa de aniversário tem que ser rapidinho. Aí o dia que morre tem que ser horas. Vai lá em casa cuidar, zelar. Então, queridos, a gente tem isso com a gente, de agir dessa forma. Porque o primeiro para Deus, às vezes é difícil para o ser humano dar. E é o que Deus está esperando de nós. E quando você dá o primeiro para Deus, o que a palavra vai falar aqui para essa mulher? Da farinha da sua panela nunca mais vai faltar. E o azeite da sua botija nunca mais vai faltar. Toda vez que você pegar a sua panela, vai ter provisão. Toda vez que você precisar, quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, vai ter provisão. Você vai viver abundância. Não vai faltar. Dá uma escassez na terra, mas para você não vai faltar não. Amém? É isso que essa palavra está dizendo. E não faltou. Querido, não faltou. Aprenda a dar o seu primeiro para Deus. Aprenda a entregar o seu melhor para Deus. Sabe, o profeta falou para ela e parece que é maldade, mas não é. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está cavando um poço dentro de você para fluir águas vivas. Sabe? A pessoa que ela tem dificuldade de dar, de entregar, a pessoa que tem dificuldade de se entregar no altar de Deus, entregar em todos os níveis da sua vida, essa pessoa não vai viver milagre. Ela vai ter dificuldade de viver milagre, porque ela não deixa Deus cavar dentro dela um rio de água viva. Às vezes Deus vai provocar escassez, às vezes Deus vai provocar uma necessidade, como foi na vida aqui de Elias. Vai lá na viúva pobre, improvável ela te sustentar, mas ela sustentou ele, viu? A pobrezinha ficou rica e sustentou ele. Ninguém tinha comida, mas na casa dela tinha. Ninguém tinha azeite, mas lá na casa dela, vai lá na viúva, lá pobre, dos gravetinhos que ela tem. É isso que Deus faz com a gente. Deus age na nossa vida com poder. É esse Deus de poder aqui, ó. Muitas vezes você está pensando, eu vou fazer isso aqui, acabou, não tem mais saída. Igual ela disse, eu vou comer, vou dar para meu filho e vou morrer. Não. Se você obedecer, se você entregar o seu primeiro para Deus, querido, Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer na sua vida, em todos os níveis. Em todos os níveis. Não tem como faltar farinha e azeite. Ou seja, provisão, abundância. Não tem como. Esses dias eu estava lá em casa. E eu nem estava precisando. Porque Deus provê quando a gente precisa e também quando a gente não precisa. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você tem que entrar no nível de Deus prover na sua vida quando você não precisa. Amém? Estava lá em casa, o pastor chegou. Damares, eu estava, acho, no posto. Eu estava no posto. E aí um irmão que já ouviu pregar, e eu nunca conversei com esse irmão, só cumprimento ele. Só que ele não está aqui na igreja, ele mora fora. E eu vi aquele irmão, e você sabe o que ele fez? Ele gritou, pastor, vem cá. Leva uma oferta para a pastora. Leva uma oferta aqui, ó, essa oferta é para a pastora. Ele chegou lá em casa e me entregou a oferta. É Deus movendo. Por quê? Porque você é uma fonte de jorrar. Você é uma fonte de jorrar. Nem conhece ele direito, ele tem mais intimidade com o pastor. Mas quando ele viu já, ele lembrou. Né? Lembrou da minha vida, lembrou da unção que está sobre a minha vida, e ele quis me abençoar. Então, querido,
Deus tem provisão para você quando falta, quando você precisa. Ele não deixa faltar. Ele tem provisão. Não existe palavra falta para servo de Deus. Você tem que viver na provisão de Deus e na herança. Graças a Deus eu já estou vivendo na herança. Porque eu já vivi muito tempo na provisão também. De não ter nada e Deus suprir. Né? E agora eu estou na estação da herança. Graças a Deus. Mas a gente vai vivendo, a gente vai crescendo em Deus. E a herança o que é? É fluir. É fluir da sua vida. Amém? É deixar Deus mover, deixar Deus fluir, mas para isso você tem que ter uma vida de entrega. Você tem que ter uma vida de entrega. Mas o que você está entregando para Deus? O que você está entregando para Deus? Ah, eu vou no culto domingo. Tá, mas você está entregando 1h30 para Deus? Só? Ah, eu vou no culto na quinta. Tá, mas você está entregando 1h30 para Deus? Então, queridos, toda vez que Deus quiser fazer um milagre na sua vida, Ele vai aumentar a sua necessidade espiritual, financeira, na saúde, em todos os níveis, familiar. E Ele vai arrumar formas de te abençoar, que não é do jeito que você está esperando. Não é da pessoa rica, não é da pessoa tal, não é do prefeito, não é da prefeitura, não é do governo. Não sei, Ele vai arrumar uma forma. E às vezes Ele vai usar uma pessoa que tem menos do que você, que foi o caso de Elias. Uma pessoa que tem menos que você, mas porque Ele quer abençoar aquela pessoa que tem menos que você, Ele usa ela para te dar o primeiro. E porque Ele usa ela para te dar o primeiro, ela é abençoada e não falta farinha e nem azeite na panela dela. É isso que Deus faz. E eu queria falar para a igreja essa noite. O que nós precisamos tirar do trono de primeiro lugar e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida? O que nós precisamos? Então, o que você precisa? Colocar o Senhor em primeiro lugar. Você tem sido fiel a Deus financeiramente? Você está tendo dificuldade? Parece que Deus está te pedindo algo. Você fica assim, não, mas vai faltar, eu vou comer. Peraí, você está doido, profeta? Eu vou comer a farinha e o azeite com meu filho e nós vamos morrer. Você não sabe a situação. Querida, eu estou triste por causa de você, por causa disso. Mas eu preciso te ensinar a sair desse nível para entrar no nível de profundidade. A sair desse nível para entrar no nível de abundância. Estou triste com essa história. Seu filho vai morrer, você vai morrer. É a última comida que vocês têm. Mas peraí, vamos fazer algo que vai virar a chave, vai mudar a sua vida. Amém? É isso, queridos. É isso que Deus está nos chamando essa noite. Vamos viver o milagre. Não luta contra a obediência. Obediência é a chave. Quando você começar a colocar as prioridades no lugar na sua vida, Deus primeiro, você vai ver que as outras coisas. O que Deus chama as outras coisas? O que Deus chama de carro? Coisas. O que Deus chama casa? Coisas. Não é? O que Deus chama roupa? Coisas. O que Deus chama dinheiro? Coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo da minha vida. Esse é o segredo da vida do meu esposo. Uma vida de entrega. Uma vida de buscar primeiro o reino de Deus em tudo. Em tudo. De entregar tudo primeiro para Deus. De entregar o primeiro pão para Deus. Às vezes, em momentos que nós vivemos de vamos comer e vamos morrer. Se nós fizermos isso, como vai ser? E Deus veio e Deus falou, não temas, pode fazer. Faça. Isso é viver a abundância e o derramar de Deus na nossa vida. Vamos ficar de pé? Você que quer viver isso, eu quero ver essa igreja ousada. Vem aqui na frente. Sabe, eu quero ver essa igreja ousada. O Ministério de Louvor pode vir. Quero ver você ousado mesmo. Fala para Deus que você quer sair do nível da provisão. Que você quer entrar no nível da herança. Fala para Deus que às vezes você fica buscando em outras pessoas a solução para você prosperar, para você crescer, mas que você tem que buscar nele, buscar primeiro o reino e as outras coisas. O que Deus chama de coisas será acrescentado na sua vida. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, hoje é uma noite de muito derramar. Essa palavra é uma palavra de despertar na nossa vida. Essa palavra é uma palavra rema, de nos tirar de um nível e nos levar a outro nível, de nos tirar da fonte seca. Foi bom até aqui, até nessa fonte seca, foi bom. A fonte secou, agora é hora de níveis mais altos. E às vezes os níveis mais altos, Senhor, não é do jeito que a gente está esperando.
Mas nós cremos que o Senhor, Pai, que é o Deus de milagre, que aumentou a necessidade desse homem, dessa mulher que está aqui essa noite, seja financeira, seja espiritual, seja necessidade emocional, familiar, eu não sei, mas o Senhor que levantou, o Senhor que aumentou a necessidade, fez a fonte secar, vai levar esse homem, essa mulher a viver coisas grandes e abundantes, em nome de Jesus.